Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E no final eu quero realizar uma oração poderosa juntamente com você. Fique conosco, isso mesmo, até o final. Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito, deixe o seu joinha. Isso faz com que o YouTube possa enviar para outras pessoas. E a palavra de Deus assim chegue em todos os lugares. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no livro do Evangelho de João, isso mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 12, isso mesmo. No capítulo 12, meus irmãos, aqui temos uma mensagem poderosa para o seu coração. Fala, meus irmãos, sobre Maria, que unge com unguento os pés de Jesus. Maria, meus irmãos, é uma mulher pecadora, mas ela amou a Jesus de uma forma muito poderosa. Isso mesmo. Que coisa interessante. Esta Maria não era, meus irmãos, a mãe de Jesus, era outra. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Que coisa interessante. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Veja bem, meus irmãos, Jesus, quando ele se encontra-se aqui em Betânia, que se hospeda-se em um dos seus discípulos, que era Lázaro, que Jesus amava muito, e todos o acompanhavam, O interessante, meus irmãos, aqui é que se aproximou-se de Jesus uma mulher muito pecadora. Isso mesmo, muito pecadora. E essa mulher, meus irmãos, pega um vaso de alabastro com um precioso perfume, isso mesmo, e quebra e lança aos pés de Jesus aquele perfume e começa a enxugar, isso mesmo, com seus próprios cabelos. Judas, meus irmãos, ao ver aquela atitude, ele se incomodou-se, isso mesmo. Ele se incomodou-se pela atitude generosa, atitude de amor, que aquela mulher, meus irmãos, com grande singelo, ela se colocou-se diante de Jesus Cristo. E disse: Judas, não poderia se vender este perfume, este nardo muito valioso, e dar aos pobres? Não que a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, não que Judas ele se importasse com os pobres, mas ele falou isto, meus irmãos, porque ele estava com interesse, isso mesmo, naquele valor, que todos os valores que eram arrecadados eram colocados, meus irmãos, no alforje, na bolsa, e Judas era o tesoureiro que cuidava, meus irmãos, dos dízimos e das ofertas. E o interesse de Judas era o quê? O interesse de Judas era aquele dinheiro para que ele pudesse pegar.
Entenda uma coisa, meus irmãos. Muitos, em outra passagem, diz que questionaram a Jesus também a respeito. Isso mesmo. E Jesus disse: está vendo esta mulher? Muito lhe são os seus pecados. E muitos dos seus pecados, todos lhe são perdoados. Porque aquele que muito amou, muito lhe foi perdoado. O amor, meus irmãos, a Jesus Cristo, isso mesmo, se resume-se na entrega, na fidelidade, no compromisso, isso mesmo. Olha a entrega que esta mulher, ela teve para Jesus. Hoje nós temos vivido, meus irmãos, muitas vezes em meio a desculpas. Muitas vezes nós, meus irmãos, para não assumir isso mesmo, as nossas responsabilidades, nós, meus irmãos, colocamos nos outros. Isso mesmo. Um exemplo foi quando, meus irmãos, Judas se incomodou-se com a atitude desta mulher. Judas se incomodou-se com a atitude desta mulher aqui. Isso mesmo. Por quê? A atitude dela foi generosa. Foi uma atitude de amor. Uma atitude, meus irmãos, de muita singeleza. Mas Judas, meus irmãos, disse: mas por que não se vendeu este perfume? Isso mesmo. E se deu aos pobres? Não que Judas, meus irmãos, nunca ele tivesse incomodado com os pobres. Na verdade, meus irmãos, ele se incomodou-se foi com a atitude que aquela mulher fez com Jesus, isso mesmo, e com interesse, isso mesmo, no valor que seria depositado na bolsa, e ele, meus irmãos, ele pegava para si, porque a Bíblia diz que ele era um homem ladrão, e ele andava com Jesus, isso mesmo. Mas Jesus, meus irmãos, em outra passagem disse: está vendo a atitude desta mulher? Ela agiu com muita singeleza, uma bela atitude, isso mesmo. Muito ela me amou, e muitos dos seus pecados lhe são perdoados. Quanto mais, meus irmãos, nós amamos a Jesus Cristo, nós nos entregamos, isso mesmo. Quanto mais nós amamos a Jesus, mais nós damos de si, isso mesmo. Mais nós priorizamos a Jesus. Nós, meus irmãos, não colocamos os nossos desejos, nós não colocamos as nossas vontades acima, meus irmãos, daquilo que é de Deus, daquilo, meus irmãos, que devemos, meus irmãos, colocar para o Senhor, de forma alguma. O amor nos dá a entrega, o compromisso, o zelo, isso mesmo, para que possamos, meus irmãos, honrar, servir, amar ao Senhor com a nossa vida, isso mesmo, com um amor singelo e um amor puro. Que assim seja, meus irmãos, na nossa vida, que não venhamos amar a Jesus apenas com palavras, como Judas. Judas, meus irmãos, ele, meus irmãos, fingia que amava Jesus, mas, meus irmãos, ele não amava, ele era interesseiro. Esse, meus irmãos, era o amor de Judas. O amor daquela mulher pecadora era um amor sincero, uma mulher excluída pela sociedade, excluída pelo mundo, mas quando, meus irmãos, se aproximou-se de Jesus, ela não fez conta, ela entregou-se para Jesus, ela amou isso mesmo, ela ofertou a sua vida e não fez conta do que ela estava ali apresentando e sacrificando para Jesus. O amor, meus irmãos, para com o Senhor deve ser com pureza, com sinceridade, isso mesmo. E este amor, meus irmãos, irá trazer perdão, transformação, mudança para as nossas vidas. Que não venhamos amar a Jesus, ao Senhor, apenas com palavras, mas com atitudes, com entrega, isso mesmo, com verdade, isso mesmo. Não venhamos, meus irmãos, fazer contas, isso mesmo, do que iremos aparentemente entregar para o Senhor, mas saber, meus irmãos, que tudo que nós fazemos, nós estamos recebendo de honra e glória para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. E disse Jesus, para nós finalizar esta passagem:
Disse, pois, Jesus: deixai-o para o dia da minha sepultura. E guardou isso mesmo. Olha o que Jesus disse. Porque, disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, meus irmãos, ele disse que aquela mulher, aquela atitude daquela mulher, já era, meus irmãos, um gesto de amor e uma preparação para a sua morte. Isso mesmo. Ela já estava embalsando o corpo de Jesus, para que ele pudesse ser entregue para a crucificação. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos refletir, que possamos amar ao Senhor, que possamos, meus irmãos, colocar a nossa vida todos os dias diante do Senhor, com amor, sinceridade, pureza, isso mesmo, entregar a nossa vida. Não venhamos, meus irmãos, fazer contas, isso mesmo, daquilo que nós fazemos para Deus, daquilo, meus irmãos, que o Senhor, Ele espera de nós. Quanto mais nós medimos, isso mesmo, quanto mais nós, meus irmãos, medimos a nossa entrega, o nosso amor para o Senhor, mais, meus irmãos, nós é que iremos perder de Deus para a nossa vida. Mas quando nós, meus irmãos, nos entregamos, quando nós, meus irmãos, honramos ao Senhor, isso mesmo, aí, meus irmãos, muito nós iremos receber da parte de Deus em nosso favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando agora. Pai, entre agora nesta vida, nesta casa. Pai, nos ajuda a te amar, a se entregar, a te honrar, isso mesmo, a colocar, Senhor, a tua obra, Senhor, aquilo, Senhor, que vem de ti, Pai, em primeiro lugar, Pai. Que possamos, Senhor, amar a ti de todo o coração, como esta mulher que era pecadora, isso mesmo, para o mundo ela era excluída, mas ela muito te amou e de todo o seu coração se entregou para ti. Não fez de conta de nada, mas se entregou-se com pureza, com sinceridade e com verdade. Que neste momento, Senhor, haja libertação, haja cura, haja reflexão, haja mudança e transformação de vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora nesta vida, Senhor, libertando, transformando, trazendo vida e mudança. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês, tá? Fiquem todos na paz.